chorões, as pessoas que levavam o choro, né, para o Rio de Janeiro, na verdade para várias outras cidades, né? O choro, ele, por conta do rádio, ele se popularizou muito rapidamente nas grandes cidades do Brasil. E quem levava o choro não eram raros, eram os músicos em tempo integral, eram os profissionais que viviam só da música. Era muito comum, como o caso do Jacó do Bandolim, por exemplo, o músico de muita competência ter uma outra profissão e ser um músico amador no sentido de que ele não pagava as contas com a música, mas ele exercia num nível profissional, né? É o que acontece mais ou menos com a gente, porque a música sempre andou com a gente. Nós sempre estudamos, nós sempre tocamos, então ela sempre está junto, andou junto com a nossa profissão. E isso é possível, sim. A gente comenta que não é um hobby, ela só não é a profissão que não é a primeira profissão que paga as contas da gente. Esses músicos de banda foram formando grupos que depois começaram a ter um alcance muito maior no país por conta do rádio. O rádio, depois, aí, na década de 20, ele se popularizou no país e todo mundo ouvia as grandes rádios do Rio de Janeiro, da capital do Brasil na época. Então, a Rádio Nacional, a Rádio Marinque Veiga, a Rádio Tupi eram rádios bastante conhecidas, né? A Rádio Nacional, principalmente, porque era a rádio que rodava o país todo. E tinha os programas, então vários músicos ficaram famosos, vários cantores ficaram famosos nos programas da Rádio Nacional. E o grande formato, assim, é uma visão minha, mas assim, não é só minha, ela é compartilhada aí por alguns historiadores da música, né? O formato da música, da orquestração brasileira, muito antes das orquestras de jazz ou do formato de jazz, era um formato copiado das big bands, mas adaptado para a música brasileira. Então o Pixinguinha arranjava, Radamés Inátali, que veio da música erudita, arranjava para essa formação, que era uma formação meio misturada. Não era exatamente uma jazz band, não era exatamente uma orquestra, uma banda sinfônica, mas tinha esses arranjos. E aí começaram a aparecer, né? Houve a transição do Pixinguinha, que tocava flauta para o saxofone. Começaram a aparecer outros músicos geniais, como Jacó do Bandolim, que foi um excelente compositor, um pesquisador. Ele tem dezenas de composições de qualidade assim, espetacular. O próprio Radamés Inátali, que era um pianista erudito, que era concertista, que arranjava, compôs 6 concertos para violão e orquestra, tem uma obra para violão solo, erudito. Né? O Radamés era um chorão de primeira também. O Garoto foi uma perda grande. O Garoto era um violonista extraordinário, mas ele deixou uma obra que antecedeu a Bossa Nova em uns 10 anos. Então, todos os grandes violonistas da Bossa Nova, os grandes compositores, eu vou lembrar aqui do Luiz Bonfá, que tocou com o Garoto, do Carlos Lira, do Roberto Menescal, do Baden Powell, violonistas, todos eles conheciam a obra e tocavam um pouco da obra do Garoto. O rádio foi permeando, né? Então, Pixinguinha, Benedito Lacerda, Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo. Esse movimento do choro rodou bem até a Bossa Nova. Na Bossa Nova mudou, essa música passou a ficar mais antiga, mais fora de moda. E a televisão divulgou outro tipo de música. Então o choro caiu no esquecimento. E ele ficou num limbo aí só para os iniciados, vamos colocar assim, né? Durante os anos 50 e 60. Ele deu uma apagada e os grandes músicos de choro foram tocar guitarra em baile, foram tocar na Jovem Guarda, foram viver de música de uma outra maneira. Né? As pessoas que viviam de música, sobreviver por outros caminhos, exatamente. E nos anos 70 teve um renascimento, aí, a partir de 73, 74, o choro teve uma retomada com jovens compositores e com alguns músicos de jazz brasileiros que
assim, fora de série que foram trazendo coisas, assim, novidades para o choro. O próprio Severino Araújo, que morreu há não faz muito tempo, ele tinha uma big band, né, uma orquestra de baile. Ele tocou de tudo, desde os temas de jazz tradicional até arranjar a coisa do Villa Lobos para a banda, para a Orquestra Tabajara. Então esses caras foram se adequando nos anos 70, outros nomes foram aparecendo, Paulinho da Viola, que era sambista, compôs alguns choros extraordinários que a gente não chegou a tocar aqui nessa conversa nossa. E a gente foi, não vivendo em tempo integral, mas foi acompanhando e vendo a mudança das harmonias, a mudança da concepção do choro. Foi mudando, mas a estrutura, né, o reconhecimento do padrão rítmico, a estrutura, a forma do choro, ela continua a mesma. Né? Ela é a mesma, e a Luciana que fala, né, que ninguém inventa nada. Se você for olhar lá na virada do século XIX, século XX, tem choro não tocado, você vai olhar, putz, podia ter sido composto agora, e foi composto. Pra vocês terem ideia, Carinhoso é de 1917, Rosa é de 1917. São peças que são assim, super bonitas, bem estruturadas, poderiam ter sido compostas agora, uma valsa moderna, né? E tem mais de 100 anos. Então, na verdade, essa reestruturação é mais trazer para uma linguagem um pouquinho mais moderna coisas que já foram pensadas aí há, sei lá, 100 anos, né, ou mais. Tem uma conversa do... O próprio Villa Lobos fala isso, ele rascunhou temas, né, rascunhou ideias musicais desde a virada do século XIX para o século XX. Essas coisas foram tomando forma ao longo da vida, né, da obra de violão que eu conheço bem. Ele compôs uma suíte popular que eram temas europeus, era uma mazurca, um shot, uma valsa. Depois ele foi para os prelúdios, depois para os estudos, que era uma obra, um tour de force, né, que era bem exige. Talvez seja dos estudos mais complexos para violão já compostos hoje. É uma obrigação para todo violonista erudito que segue carreira tocar os 12 estudos do Villa Lobos. E ele formatou todo esse material, desde a mazurca, desde a suíte popular brasileira até os estudos, isso virou um concerto para violão e orquestra.